Por favor. É só um pão. Minha irmã não come desde ontem. Aquela frase, soprada com a voz trêmula de uma garota pequena demais para carregar tanto desespero, atravessou o silêncio como uma ferida aberta. No hall de mármore do edifício mais alto da cidade, típico território de homens apressados e agendas milionárias, jamais se ouvia um pedido assim. E, no entanto, ali estava ela. Uma menina franzina, roupas gastas, olhar faminto, apertando contra o peito um casaco que não era dela. Seus pés sujos deixavam marcas no brilho impecável do piso, mas ninguém ousava expulsá-la. Talvez fosse pela coragem, talvez fosse pelo desespero, talvez porque todos, mesmo os mais frios, reconhecessem quando um pedido não era por si, mas por alguém amado. Ela não estava ali por comida para si. Estava ali pela irmã, a única pessoa no mundo que ainda chamava de família. E então, como se o universo tivesse parado para testemunhar o momento, o elevador dourado se abriu, revelando a figura de um homem cujo nome ecoava em todos os jornais. Augusto Lacerda, o milionário que transformara empresas falidas em impérios. Um homem acostumado a ser temido, respeitado, jamais implorado. Mas naquela tarde, ele viu a menina primeiro. E viu também algo nela que o desarmou por completo. Um pão? Ele repetiu, a testa franzida. Os funcionários presos entre continuar andando ou assistir à cena prenderam a respiração. Ninguém jamais falava com Augusto sem escolher cada palavra. Mas a menina não era ninguém. Ela era alguém cujo mundo tinha desmoronado há muito tempo. Alguém que sobrevivia porque aprendera a pedir sem vergonha quando a fome gritava mais alto. É para minha irmã. Ela está com tontura. Eu tentei, moço. Juro que tentei. Mas ninguém deixa eu pegar as sobras dos mercados. Uma pausa. Olhos grandes. O casaco velho tremendo entre seus dedos. E ali começou tudo. Não com grandeza, nem com faíscas cinematográficas. Começou com uma súplica simples, honesta, humana. Quebrando uma promessa antiga que ele mesmo fizera para nunca mais se envolver emocionalmente com ninguém, Augusto deu o primeiro passo em direção à menina. "Qual é o seu nome?" perguntou. E ela respondeu com a voz embargada que mudaria para sempre o destino de ambos. Lia. O contraste entre a fragilidade de Lia e o controle absoluto de Augusto era tão intenso que parecia quase impossível imaginar um universo onde os dois pudessem se tocar. E ainda assim, ali estavam eles, caminhando lado a lado até o café corporativo do último andar. Os funcionários observavam atônitos enquanto o chefe, o homem temido por fechar contratos bilionários e cortar gastos sem pestanejar, colocava diante da pequena Lia um prato de sanduíches recém-preparados e uma caixa de suco. "Pode comer devagar", disse ele. "Tem mais se precisar." A menina, porém, não tocou em nada. "É para a minha irmã", explicou, segurando firme o prato como se alguém fosse arrancá-lo de suas mãos. Um silêncio diferente encheu a sala. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio que precede uma mudança profunda e inevitável. Augusto respirou fundo antes de perguntar. "E onde ela está?" Lia engoliu seco, apertando os lábios como quem teme ser punida pela própria verdade. "Lá fora, no ponto de ônibus. Ela não consegue andar muito. Ficou tonta." As palavras bateram no peito de Augusto com força inesperada. Ele conhecia bem demais o peso de cuidar de alguém sem ter condições. Sabia o que era sentir-se responsável demais e capaz de menos. Sabia o que era segurar o mundo com mãos pequenas. "Vamos até ela", disse por fim. A menina piscou, surpresa. Ninguém nunca caminhava por ela. Ninguém nunca oferecia ajuda sem pedir algo em troca. Mas Augusto não pediu nada. E foi assim que Lia o conduziu até a calçada movimentada, onde uma garota um pouco mais velha, magra demais, apoiava-se contra um poste enquanto tentava manter-se acordada. Seus olhos brilhavam quando viu a irmã se aproximando com o prato nas mãos. "Eu consegui, Ana! Eu consegui!" Augusto observou a cena com um aperto no peito que não sentia havia anos. A maneira como uma segurava a outra. O brilho de vitória na voz de Lia.
O gesto quase maternal de Ana ao afagar os cabelos da irmã mais nova, mesmo estando tão fraca. E foi ali, diante de um ponto de ônibus simples demais para existir na mesma rua que arranha-céus milionários, que Augusto tomou a decisão que mudaria tudo. Vocês duas têm onde ficar? As irmãs trocaram olhares. Uma troca simples, mas carregada de histórias que ninguém jamais ouvira. Ana então respondeu: temos um quarto, mas não tem luz desde a semana passada. Augusto respirou, sentindo o passado como um peso em suas costas. Aquilo não era caridade, era reparação. Venham comigo. A frase pairou no ar. Um convite que soava impossível, mas foi a primeira ponte entre dois mundos que, até aquele momento, jamais deveriam ter se cruzado. A cobertura de Augusto tinha vista para toda a cidade, mas nenhuma paisagem era tão impressionante naquela noite quanto a imagem das duas irmãs sentadas juntas no sofá, dividindo uma refeição quente como se fosse o maior luxo do mundo. Lia, encantada com tudo, corria os dedos pelas almofadas macias. Ana, mais reservada, observava tudo com a gravidade de quem já viu a vida virar do avesso e tem medo de confiar. «Por que o senhor está fazendo isso?», perguntou ela finalmente. Augusto demorou para responder. Porque ele próprio sabia como era viver no escuro, não por falta de luz, mas por falta de alguém que acreditasse em você. Sabia como era olhar para o mundo e sentir que ninguém te enxergava. Mas não disse nada disso. Disse apenas a versão mais simples e verdadeira. Porque ninguém deveria passar fome. Ana mordeu o lábio, como se quisesse acreditar. Lia, porém, acreditou de imediato. Crianças têm uma habilidade especial para reconhecer quando a bondade é real. Os dias seguintes formaram o início de um slow burn emocional. Um crescimento lento, cheio de hesitações, pequenas vitórias e silêncios significativos. Augusto descobriu que Lia adorava desenhar, mas nunca tinha lápis suficientes. Comprou caixas inteiras, mas deixou que ela escolhesse onde guardá-las, para que sentisse que eram dela. Descobriu que Ana era brilhante em matemática, mas havia abandonado a escola para cuidar da irmã. Arranjou uma tutora particular, mas apresentou a ideia como um presente, não uma obrigação. E as irmãs descobriram que Augusto, apesar do terno impecável e da postura rígida, escondia um cansaço nos olhos que ninguém nunca questionava. «Por que você mora sozinho?», Lia perguntou certa vez, com a inocência que só ela possuía. Augusto sorriu de um jeito triste. «Porque fiz escolhas que me afastaram das pessoas». Ela não entendeu, mas aproximou-se e segurou sua mão. E aquilo foi suficiente. Com o tempo, o apartamento de Augusto deixou de ser apenas um lugar seguro. Tornou-se um lar temporário, e depois um lar em construção. As meninas ganharam um quarto próprio, com paredes claras e móveis simples. Augusto insistiu para que escolhessem a cor da parede. Lia escolheu amarelo, Ana preferiu branco. Então pintaram metade de cada. O resultado ficou estranho, mas feliz. Uma metáfora perfeita para o que estavam se tornando. Duas metades que aprendiam, aos poucos, a existir sem medo. A rotina trouxe segurança. Segurança trouxe confiança. E confiança trouxe transformação. Lia passou a sorrir mais. Ana passou a dormir melhor. Augusto passou a chegar mais cedo do trabalho, apenas para ouvi-las contar sobre o dia. E o mundo, que antes parecia tão duro, começava a se abrir em pequenas delicadezas. Mas nenhuma transformação é completa, sem que o passado tente reivindicar espaço. E foi exatamente isso que aconteceu quando Ana recebeu uma carta. Um envelope simples, manuscrito, sem remetente. Quando abriu, encontrou a caligrafia que não via há anos. A da mãe, que as abandonara quando as dificuldades se tornaram maiores que sua capacidade de lidar com elas. Ana ficou paralisada com a carta nas mãos. Lia, curiosa, tentou ler por cima do ombro, mas a irmã a afastou gentilmente. É da mamãe?", Lia perguntou, com uma esperança infantil que machucou Augusto só de ouvir. Ana sentou-se devagar. Ela lembrava-se bem demais da sensação de ser deixada para trás. A carta dizia que a mãe queria reencontrá-las. Dizia que precisava delas. Dizia que estava arrependida.
Mas arrependimento para Ana sempre fora uma moeda que vinha tarde demais. Quando Augusto chegou e encontrou as duas em silêncio, sentiu imediatamente a mudança na atmosfera. "O que aconteceu?" perguntou. Ana estendeu a carta. E Augusto entendeu. Não havia crimes, não havia violência, não havia perigo real, mas havia dor, havia dúvida. Havia a sombra de um passado que, mesmo sem intenções ruins, ameaçava desestabilizar tudo o que estavam construindo. "Você quer vê-la?" ele perguntou. Ana respirou fundo. "Não sei. Ela foi embora. Prometeu voltar. Não voltou. Eu cuidei da Lia sozinha. Eu não sei se consigo perdoar." Lia segurou a mão da irmã. "Mas eu quero ver ela", sussurrou, quase pedindo desculpas por desejar algo tão justo. Augusto se ajoelhou diante das duas. "Ninguém precisa decidir agora", disse com a voz calma. "Mas vocês também não precisam passar por isso sozinhas." A frase parecia simples, mas para alguém que crescera sem amparo, aquelas palavras eram quase uma promessa divina. Nos dias seguintes, as emoções tomaram formas complexas. Ana temia perder o novo lar. Lia temia perder a chance de recuperar o antigo. Augusto temia que seu papel na vida delas não fosse suficiente para sustentá-las nesse momento delicado. Mas foi justamente esse medo que o fez crescer. "Vocês não são responsabilidade minha", disse ele certa noite. "Vocês são parte da minha vida, e eu quero estar aqui, seja qual for a decisão." Ana chorou pela primeira vez desde que o conhecera, não de tristeza, mas de alívio. O reencontro aconteceu em um parque simples. Nada grandioso, nada dramático. Apenas 3 pessoas tentando reconstruir algo que fora quebrado antes mesmo de entenderem o valor que tinha. A mãe das meninas, visivelmente abalada, aproximou-se com hesitação. "Vocês cresceram", disse, com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi carregado não de rancor, mas de perguntas. Lia correu para abraçá-la, um gesto puro, instintivo. Ana, porém, ficou parada, até que a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, murmurou: "Eu errei, e sei que não posso pedir para você me perdoar, mas posso tentar fazer diferente, se você deixar." Ana finalmente respirou, e naquele sopro de ar, Augusto percebeu que ela estava escolhendo algo maior que a dor. Estava escolhendo crescer. Ela deu um passo, depois outro, e abraçou a mãe. Não foi um abraço perfeito, nem pleno, mas foi um começo, e às vezes começos são tudo. Meses depois, a vida havia mudado. A mãe das meninas participava de forma consistente da rotina delas, reconstruindo laços com cuidado. As meninas frequentavam a escola regularmente. Augusto, antes solitário, descobriu a alegria silenciosa de chegar em casa e encontrar risos no corredor. E, em um fim de tarde dourado, Lia sentou-se ao lado de Augusto na varanda. "Lembra da primeira coisa que eu te disse?" ela perguntou. Augusto sorriu. "Por favor, é só um pão." Lia assentiu. "Eu não sabia que estava pedindo muito mais que isso." Augusto olhou para a cidade abaixo. Gigantesca, caótica, indiferente. E depois olhou para a menina ao seu lado. Pequena, valente, capaz de transformar tudo que tocava. "Nem eu sabia", respondeu. A frase pairou no ar como o fechamento perfeito de um ciclo que nenhum deles imaginou que começaria naquele dia. E assim, com simplicidade, afeto e crescimento mútuo, um pedido por pão tornou-se o começo de um lar.